Olá pessoal, seguimos então com a resolução da prova de eletromagnetismo da prova de 2022, né? E a gente está resolvendo no primeiro semestre, né? A gente resolveu a questão 3 num vídeo anterior. Como eu comentei, aqui agora a gente está resolvendo questões de prova, então elas são um pouco mais complexas. Essa questão em particular a gente vai dividir didaticamente em duas partes. Então esse é o primeiro vídeo, que eu vou resolver os itens 2A e 2B da questão 2, obviamente. Vocês percebam pelo enunciado que ela é realmente mais extensa, mais complexa do que os exercícios de livro que a gente estava resolvendo vários vídeos atrás. Sem mais delongas, a estrutura cilíndrica da figura 2, infinita, né? Então, na direção Z, ela é como se fosse um rocambole, que vai até o mais infinito e menos infinito, e é constituído de várias camadas coaxiais. A região com raio R menor do que R1 é um bom condutor elétrico, isso é uma informação importante. Entre R1 e R2, uma região que tem esse raio, é um dielétrico de permissividade ε1. A região entre R2 e R3 é um bom condutor elétrico globalmente neutro, então além do fato de ser um condutor elétrico, tem essa informação também de ser globalmente neutro. A região R3 e R4 é um dielétrico de permissividade elétrica ε2. E no R4 tem um material condutor de espessura desprezível, ou seja, como se eu tivesse uma folha de ouro, é um bom condutor, né? Revestindo o R4 ali por fora, né? Como se fosse uma folha de papel enrolada assim, né? E ela é o revestimento daquela estrutura ali, fechando o material do dielétrico ε2 que está entre o R3 e o R4. Além do R maior do que R4, o meio é o vácuo e a permissividade do vácuo é o ε0, né? O Rzinho representa a posição radial em relação ao eixo Z, então é um R genérico. E uma densidade superficial de cargas elétricas livres, que é S1, uniforme, é presente em R igual a R1, na superfície do condutor central. Faz sentido? Perdão. Porque ele é um bom condutor entre o 0 e o R1, né? Então só posso ter uma densidade superficial na fronteira, porque dentro do bom condutor o campo elétrico é nulo e faz com que a concentração de cargas vá para a periferia ou, no caso, para a superfície externa. Então, ou no caso aqui, a superfície mais para fora do R1, né? Seria exatamente assim como no R4 tem uma folha de condutor, no R1 vai ter uma folha de cargas, concentração de cargas, né? Com uma densidade superficial. E o campo em R maior do que o R4 é nulo. Então, tem aqui vários dados aqui, R1 igual a 1 milímetro, R2 4 milímetros, faz sentido que eles sejam maiores, né? R1 menor do que R2, menor que R3, menor que R4. Ele deu a densidade superficial do que S1, que é 18 nanocoulombs por metro quadrado, é uma densidade superficial, então é por metro quadrado. Falou que a permissividade elétrica 1 é 3 vezes a permissividade do A, então a permissividade relativa é 3. E a permissividade elétrica 2 é 5 vezes a do ar, e ele deu inclusive uma aproximação para o ε0. No item 2A, então, aqui que a gente começa o problema, né? Essas vistas aqui a gente vai acabar usando mais a de cima, né? A do corte, mas eu já explico. No item 2A, calcular a densidade superficial de cargas elétricas livres, QS2, presente na superfície R igual a R2. Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar aplicar a lei de Gauss para um raio que está aqui, entre o R2 e o R3. Então tem uma superfície gaussiana, obviamente vai ter que ser um cilindro. E a gente sabe que pela lei de Gauss, eu tenho que a integral da densidade elétrica ou indução elétrica d ds vale toda a carga que tem dentro dessa gaussiana que eu estou descrevendo. Entre o R2 e o R3, eu não tenho campo elétrico, porque eu tenho um bom condutor. Então, a carga total dentro desse cilindro tem que ser nula. Só que eu sei que esse Q pode ser a carga que eu tenho lá no S1, que ele diz que tem uma densidade superficial de carga, e por ter um campo nulo entre R2 e R3, assim como no R1 a densidade está concentrada na periferia, porque dentro do condutor o campo é nulo, no R2 a densidade também está concentrada na periferia. Porque eu não tenho campo, então toda a concentração de carga, se tiver, ela vai ficar para
para fora, no caso agora na folha interna do R2, como se eu pegasse uma folha, de um lado eu riscasse, de um lado tem o risco da caneta, do outro tá branco. Pro R1, o lado riscado é para fora, porque é lá que eu tenho densidade superficial, e para dentro eu tenho a folha em branco intacta, porque eu não tenho concentração de carga, porque dentro do R1 o campo é nulo. E no R2 é o contrário. A folha riscada é a parte que está para dentro, e a folha que não tem risco é a parte que está para fora. Que no caso, em direção a R3, porque é lá que eu não tenho campo e é lá que eu não posso ter concentração de carga. Então eu vou assumir que é a soma das cargas que tem na folha interna do R2 e na folha externa do R1 tem que ser toda a carga que eu tenho dentro dessa gaussiana. Só que, se eu não tenho campo entre R2 e R3, essa integral ali da lei de Gauss tem que dar zero. Ou seja, a densidade superficial, quer dizer, a carga total em 2 tem que anular a carga total em 1. Como aqui é a carga e ele quer a densidade superficial, eu vou calcular. Aqui eu tenho que falar que é o 2A, né? O que é densidade superficial? O que é a carga? Densidade superficial vezes a área da superfície. No caso do S1, eu tenho menos por conta do sinal da operação que a gente fez, eu tenho a área lateral de um cilindro. Então é 2π vezes o raio desse cilindro, que no caso, como é em R1, o R1 é o raio, vezes uma altura genérica, porque esse cilindro é infinito. Então eu vou dizer que, em vez de ser uma altura fixa, na verdade, eu vou dizer que é um Hzinho, que é uma altura genérica. Isso é a área da superfície lateral, e aí vezes o que? S1, pequenininho, que é a densidade superficial, eu tenho toda a carga no raio R1 para fora da folha, a folha externa, o lado que está com caneta riscada para fora, né? Em QS2 eu vou ter para a mesma coisa, a área em R2, que é 2π R2 vezes a mesma, eu tenho que ser coerente, então tem que ter a mesma altura relativa genérica H, vezes o meu QS2, que é o que eu quero encontrar. Densidade superficial de cargas elétricas livres na superfície R igual a R2. Ou presentes na superfície onde que o raio vale R2. Bom, 2π, cancela com 2π. H genérico, cancela com H genérico. Eu quero isolar QS2. QS2 vale, então, menos o QS1 vezes uma normalização de raios. Então, eu pego toda a componente de R1 e divido pela nova componente de R2. Faz sentido que eu vá ter menos densidade superficial em R2, porque a área em R2 é maior. O raio é maior, obviamente a superfície tendo a mesma altura H, o 2π é igual, a área lateral em R2 é maior do que em R1. Para ter a mesma carga, a densidade tem que ser menor, porque eu tenho uma área maior. Perfeito? Se eu colocar os valores, e aqui eu vou aproveitar que eu tenho a resposta, mas só para facilitar a conta, o objetivo é chegar na versão analítica, que vai ter o racional completo da física. Aplicar um número é uma parte importante em prova, mas a gente aqui vai simplificar para só dar a resposta para vocês o mais rápido possível. Esse é um valor negativo de 4,5 e na menos 9, ou seja, nano coulomb por metro quadrado. Menor do que o 18 que ele deu ali para o QS1. Certo? Vou resolver agora o 2B, até porque o 2B tem várias etapas. E aí vai ser o fim desse vídeo, porque é tudo que diz respeito à carga elétrica e densidade de carga e campo elétrico. E aí no próximo vídeo a gente vai resolver as questões que falam de potencial elétrico e capacitância. Perfeito? O 2B ele pede para calcular o campo em todas as regiões possíveis, exceto o R maior do que R4. Porque ele já disse que o campo em R maior do que R4 é nulo. Então não tem que calcular. Mas ele pediu em todas as outras. Ou seja, entre R3 e R4, entre R2 e R3, entre R1 e R2, e abaixo de R1 até 0, né? Que é o raio mínimo que pode ter. Essa vai ser fácil. Entre R menor do que R1, eu estou dentro de um condutor perfeito. Campo vale 0 volts por metro. Perfeito? Dentro de um condutor, um bom condutor elétrico, eu não tenho. Eu posso aplicar justamente a lei de circulação e eu não vou ter campo elétrico. Eu tenho a mesma variação de tensão, potencial elétrico entre
qualquer ponto da minha integral de circulação de campo, né? Então, E vale 0 dentro de condutor perfeito, ou um condutor ideal, um bom condutor. Então, aqui, o raio menor do que R1, eu não tenho campo. Entre R1 e R2, lógico, aqui o exercício mesmo disse, né? Mas é óbvio que existem fronteiras, né? Então, em teoria, algumas expressões são válidas menor ou igual, ou maior ou igual a um raio, né? Mas aqui eu vou replicar exatamente como está no enunciado. Ele não leva em conta a fronteira, né? O raio igual a R1, o raio igual a R2, o raio igual a R3 e o raio igual a R4. Ele não disse isso, né? Para esses dois aqui, bom, eu posso resolver uma lei de Gauss. Só que com raio aqui. Com raio aqui, qual é a carga total que eu tenho aqui? A carga que está toda contida no condutor 1, que a gente calculou aqui, que é S1, né? Que a gente sabe como calcular porque é a densidade superficial vezes a superfície. Se eu fizer a integral dds, no caso, vai ser epsilon do meio, que é epsilon 1, porque essa gaussiana com raio genérico azul está entre R1 e R2, está no meio com permissividade elétrica epsilon 1. Então, epsilon 1 vezes E, vezes o meu ds, lógico, vai ter que ser igual a toda a minha carga S1, que eu já vou expressar ela como sendo a densidade linear, densidade superficial, vezes 2π R1 vezes uma altura genérica. Eu vou desenhar a gaussiana, obviamente vai ser um cilindro de altura genérica, e esse campo é radial, por conta da concentração da carga, e ele vai ser tá na mesma direção do dr, porque o dr também vai ter que ser para fora, né? Esse ds aqui vai ser o ds de um cilindro, né? Que no caso vai ser epsilon 1. EDS no final vai ser um EDR, e eles vão estar alinhados na mesma direção, então eu posso fazer só a integral do ds e tirar o campo para fora. A integral de ds a gente viu ali em cima como é que é a cara de um ds, né? É 2π, porque vai ser constante para eu dar uma volta no cilindro, vezes o meu raio, porque depende do raio genérico agora, e vezes a minha altura h, também no cilindro genérico, que é S1, vezes 2πr1, vezes o h. O h justamente cai fora da resolução, o 2π também. O meu E isolado vai ser, então, em função do raio, obviamente. Às vezes eu faço R só com uma perna, às vezes com duas, mas é raio genérico, que é S1, vezes o R1 constante, dividido pela permissividade do meio, epsilon 1, vezes o raiozinho genérico. Se eu aplicar os valores de QS1, R1, epsilon que ele me deu, eu tenho o campo que vale 6,78 e na menos 1. E na menos 1 aqui, no caso, é 10 na menos 1, né? Sob o raio R, genérico. Lógico, apenas válido entre R1 e R2. Isso daqui é um campo elétrico, volt por metro. Perfeito? Agora a gente vai resolver entre R2 e R3. Também é fácil de resolver. Por quê? Ele disse que o material entre R2 e R3 é um bom condutor. Dentro de um bom condutor, o campo elétrico é nulo. Então não tem campo elétrico dentro do R2 e do R3. Que é para ser o vetor, né? Mas pode ser só o módulo. Perfeito? E agora, o que é importante? Eu lembrar que ele é globalmente neutro. Se o condutor é globalmente neutro, ele não tem carga elétrica. Quer dizer, ele não adiciona carga elétrica no problema, porque ele é globalmente neutro. É como se fosse, idealmente não vai ser um condutor, então não posso, vou dizer uma coisa que não é válida, né? Mas é como se fosse a borracha. A borracha não tem, ele não consegue carregar eletricamente a borracha. Ela descarrega toda a carga, as cargas, né? Por isso que a gente usa como isolante. No caso é um bom condutor, mas é como se ele fosse um bom condutor de borracha. Ele não tem ele não armazena a carga elétrica total para o problema, mas ainda assim ele é um bom condutor. Então o deslocamento de cargas acontece de uma maneira fácil, né? Isso não acontece na borracha. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver entre R3 e R4, qual é a carga total que tem quando eu for fazer uma linha gaussiana? Uma superfície gaussiana, né? Que agora eu estou aqui em laranja.
De novo, tudo aqui é raio R genérico, né? Entre as considerações que a gente está tendo. Agora, com essa gaussiana aqui, eu passei pela carga do Q1 e eu passei pelo condutor total, eu passei totalmente pelo condutor entre R2 e R3, que é globalmente neutro. Ou seja, eu não adicionei carga elétrica para a somatória de cargas elétricas que eu tenho dentro dessa gaussiana. Então só tem ainda a carga 1 original, para essa linha gaussiana entre R3 e R4. Então, basicamente, meu problema agora só muda que eu tenho uma permissividade elétrica diferente, que eu vou resolver a integral de ε2, que agora eu estou no meio que tem a permissividade 2, vezes EDS. Isso vai ser igual a toda a carga 1, porque eu não tive contribuição do condutor entre R2 e R3. Ah, mas tem aquela carga Q2 que anulou o campo. Sim, mas o que acontece aqui? Tinha uma carga nessa folha aqui, que anulou o campo, e tem a carga oposta, ou seja, de novo uma carga positiva, que é o Q2 tem uma densidade negativa, né? Em R2 tem uma densidade negativa. Eu tenho aqui uma carga oposta, em valor total, a essa carga aqui. De modo que a contribuição total, quando eu fizer o somatório das cargas, vai continuar dando só QS1. Porque eu não tenho campo, mas eu tenho a indução da carga no material, né? Por conta do efeito de proximidade aqui, eu tenho que induzir uma carga aqui para ter o campo entre R1 e R2. Por ter o condutor aqui, aí não tem campo, mas por conta do ser globalmente neutro, a mesma carga total vai ser emulada aqui, induzida, né? De modo que quando eu passar para o R2 e R3, eu vou subtrair uma carga e depois eu vou somar ela quando chegar em R3. No final, a minha contribuição de carga total é nula. E aí eu só fico com a carga original do QS1, né? A densidade superficial QS1 e a carga Q1 ali dentro, né? Então, eu volto a ter a mesma carga que eu tinha resolvido. A diferença só mudou foi a permissividade do material e, obviamente, a faixa de valores de raio que eu posso aplicar para esse campo, né? Esse campo terceiro aqui que a gente está encontrando. Então, eu tenho ε2. Vai ser o mesmo problema. E 2πr vezes H, uma gaussiana genérica, que é S1, 2πr1 vezes H. H simplifica, 2π também. O meu E, em função do raio R, genérico, válido entre R3 e R4, é QS1, R1, sobre ε2, vezes o raio genérico. Substituindo QS1, R1, ε2 e R, a gente tem um campo menor, obviamente, porque o ε2 é maior do que o ε1, 4.07, e na menos 1, dividido pelo raio genérico R, é um campo elétrico, volt por metro. Eu preciso dessas duas informações, ou talvez não as duas, mas ter essas informações de campo é o que vai me permitir depois, no item C, resolver a questão do potencial elétrico entre a região do condutor R2 e R3 e depois calcular a capacitância para uma altura de 1 metro, que é grande demais frente aos raios, né? 1 milímetro, 4 milímetros. Eu vou ter uma altura de 1 metro, que vai favorecer a simplificação de que a estrutura em Z é infinita, né? 1 metro é 1000 vezes maior do que 1 milímetro, não 1000 vezes maior do que 4 milímetros, mas um pouco próximo. O R4 é 9 milímetros, que seria quase 10 milímetros. Então seria 100 vezes maior do que o maior raio, o maior valor radial que a gente tem nessa figura. Eu vou ter 1 metro na altura, né? Então vai permitir que essas simplificações aqui do gaussiano infinita, ou campo infinito, ou cilindro infinito vão ser válidas, né? E aí ele pede para calcular a capacitância entre o condutor em R menor do que 1 e o condutor em R igual a 4. R4. Perfeito? A gente vai resolver isso no próximo exercício, gravado, né? Como eu comentei, essas questões de provas elas são mais complexas, elas tomam um pouco mais de tempo até para resolver e tudo, e eu revisar certinho para explicar tudo para vocês. Eu não sei por quanto tempo elas vão ficar por aqui no YouTube, de forma disponível, né? É uma forma de valorizar quem tem aquele produto que eu comentei no primeiro vídeo de resolução dessas provas, né? Se você achar que faz sentido ter essas resoluções depois com acesso até quando tiver permitido, né? De preferência até ser aprovado na disciplina, normalmente.
Então faz sentido você procurar ele no link da descrição para poder adquirir o produto e aí ficar com acesso infinito, assim dizendo, sobre essas gravações que eu de fato não sei quanto tempo elas vão ficar. Talvez pode ser que a outra parte nem seja disponibilizada, né? Eu fico só com essa aqui aberta, mas isso eu ainda estou refletindo um pouco. Mas é uma forma só de valorizar questões de prova são um pouco diferentes, né? São ainda mais aplicadas para o aluno, porque 2022 faz 3 anos, então não está tão distante assim do que pode se esperar no nível de prova daqui para frente. Então é importante dar pesos diferentes para coisas diferentes, né? Não são só exercícios do livro, que tem até inclusive o gabarito para todas as questões, certo? Se você ainda acha que foi útil de alguma forma essa resolução, considere então deixar um like ou um comentário aí se tiver alguma dúvida que ficou um pouco nebulosa durante a resolução. E a gente se encontra no próximo resolução.